Giovanni Afonso, o Santos se prepara para a partida contra o Palmeiras amanhã e a pergunta que não quer calar: Tiquinho Soares pode estrear com a camisa do Santos? Por que o Tiquinho não foi anunciado ainda, Giovanni Afonso, nem o Álvaro Barreal e o Soteldo, hein? O Soteldo, que teve uma leve torção no tornozelo na estreia contra o Mirassol, ficou fora da partida contra a Ponte. Teremos o retorno do baixinho Jefferson Soteldo na partida de amanhã, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, vamos tratar desses 3 jogadores. Eu vou indo em ordem crescente de otimismo, Marcão. Primeiro, descartar Álvaro Barreal, esse 100% fora. O argentino ainda não treinou com o grupo no gramado do CT Pelé, então Barreal tá fora. Talvez ali possa estrear contra o Velo Clube, mas no clássico de amanhã, Álvaro Barreal completamente descartado. Sobre o Tiquinho Soares, Marcão, chances remotas, tá? O Santos ainda acredita que nesta terça-feira vai conseguir registrar o Tiquinho Soares no BID, consequentemente inscrevê-lo no Paulista para que ele possa ser relacionado no Clássico, mas as chances são remotas ali. São detalhes burocráticos, Marcão, ali envolvendo a negociação. Como é uma negociação envolvendo 2 jogadores e altos valores financeiros, é um processo burocrático um pouco mais complicado. Então, por conta disso, o Tiquinho Soares ainda não assinou com o Santos. Mas ele já treina, inclusive ontem, treinou no gramado do CT Pelé, só não está participando das atividades de contato, porque ele não pode se machucar, né? Se ele se machucar sendo ativo do Botafogo, ia pegar muito mal, né? Então o Tiquinho treina passe, treina finalização e resta ser regularizado para que possa fazer a sua estreia, dificilmente contra o Palmeiras, mas provavelmente contra o Velo Clube no próximo sábado. E para fechar, Soteldo, esse sim marcou expectativas positivas para que pelo menos ele esteja entre os relacionados. O Soteldo ainda está sendo preservado de alguns também treinos de choque, treinos de contato, tudo por conta desse seu entorse no tornozelo, mas as condições estão evoluindo bem e a tendência é que o Soteldo, no mínimo, comece no banco de reservas. O treino de logo mais às 9h30 será definitivo se ele começa jogando ou se vem do banco. Então, Barreal descartado, Tiquinho dificilmente vai para o Clássico, já Soteldo, as expectativas são muito boas, Marcão. Giovanni Afonso, dá para imaginar um Soteldo entrando no lugar do Miguelito e não do Tassiano, Giovanni Afonso? Porque vimos o Miguelito saindo no intervalo, ou seja, é claro que não dá pra gente dizer aqui claramente que o Miguelito não agradou, que não será mais utilizado, mas talvez ali o jogador hoje, né, que tenha o menor protagonismo perante ao Pedro Caixinha, talvez seja o Soteldo, comparado ao Lucas Braga e comparado ao próprio Tassiano. Tassiano, por mais que não tenha jogado bem e não jogou até agora, é um jogador que na cabeça do Pedro Caixinha chega para ser titular, principalmente num jogo grande, como é o de quarta-feira contra o Palmeiras. Dá para imaginar a manutenção de um Tassiano e o retorno do Soteldo justamente no lugar do Miguelito, Giovanni Afonso? Olha, Marcão, dá para imaginar, com certeza dá para imaginar. Marcão, me ouve? Tô te ouvindo perfeitamente. Perfeitamente, perdão. Mas vamos lá, Marcão, sobre esse meio pra frente, né? Acredito que não vai fugir muito de Tomás Rincon, Diego Pituca, e aí vem a dúvida, né, Marcão? Porque eu acredito que 3 jogadores estão disputando 2 vagas. Tassiano, Soteldo, e eu não descartaria Lucas Braga, tá, Marcão? Aqui não é algo que eu gostaria, é algo que é de sentimento. O Lucas Braga ali entrou e foi um pouco melhor do que o Miguelito, deu uma consistência melhor. Então acredito, Marcão, que o Soteldo estando 100%, ele será titular, e aí a segunda vaga fica entre disputa entre Tassiano e Lucas Braga. Mas se o baixinho não estiver muito bem, acredito que o Tassiano vem de meia e provavelmente o Lucas Braga ali na ponta direita, recebendo mais uma chance aí no clássico contra o Palmeiras. O Tassiano tá devendo ainda, né? Eu tenho escutado e tenho visto muitos torcedores bravos aí com o Tassiano. É preciso, claro, dar tempo ao tempo, né? É claro que é um jogador que chegou para ser um dos mais importantes do elenco, e aí, gostem ou não do Tassiano, os valores, né, que estão sendo praticados na compra do Tassiano foram valores altos, então é claro que a cobrança no Tassiano existe e vai aumentar caso ele não jogue, mas são 2 jogos apenas, né? Aliás, 1 jogo e meio, porque contra o Mirassol ele jogou um pouco menos de um tempo. Então é preciso ter um pouquinho de cautela aí na situação do Tassiano, que não jogou bem nenhum dos 2 jogos, isso é um fato. Não jogou bem até agora o Tassiano. E jogou na dele, teoricamente, a última partida, né, que era na ponta do tripé, como ele gostou de falar
na entrevista coletiva, né, Giovanni Afonso? Preocupa um pouquinho esse começo do Tassiano, mas eu acho que é uma curva normal de adaptação a um novo estilo de jogo, a um novo elenco. O Tassiano estava 100% adaptado ao Bahia, muda elenco, muda jogadores, muda posicionamento. Tudo isso pode estar pegando nesse começo do Tassiano no Peixe. Sem sombra de dúvidas, Marcão. Eu gosto de aguardar 5 jogos para ter um diagnóstico do jogador, Marcão. Acho que 1 jogo e meio do Tassiano até agora com a camisa do Santos é muito pouco, né? É verdade que ele não foi bem nesses jogos aí, tanto contra o Mirassol entrando no segundo tempo, como contra a Ponte Preta jogando todos os 90 minutos. Vale lembrar que o Tassiano não foi substituído, então não foram muito bons ali, não estreou com o pé direito, Marcão, mas acredito que tem sequência, é um jogador que vai se adaptar. É também a questão do ritmo de jogo, né, Marcão? Quando os jogadores ali ficam um mesinho de férias, né, acaba perdendo um pouquinho o ritmo, né, e talvez o Tassiano seja um pouquinho com dificuldade de retomar aquela pegada que ele teve no Bahia, onde inclusive ele foi o artilheiro de 2024 com 15 gols marcados. Então acredito, Marcão, que a partir do jogo de amanhã e também nos jogos seguintes, o Tassiano vai entrar na linha, porque é um jogador muito bom que acredito que chega para ser titular. Tá aí. Vamos a um provável time do Santos. É claro que provável, né, Giovanni Afonso? Com base naquilo que estamos visualizando de Santos, considerando a média dos 2 últimos jogos, né? É difícil chegar a esse provável, mas vamos tentar aqui. O Santos treina hoje 9h30 da manhã, Giovanni Afonso? Isso, Marcão, 9h30 da manhã, o Caixinha, para essa semana, adiantou em 1 hora o treino dos... Quer dizer, atrasou em 1 hora o treino do Santos, então que antes começava às 8h30, agora todos de manhã começam às 9h, Marcão. Perfeito. Então vamos lá, vamos tentar esboçar um provável Santos com Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy pela direita. Aí a briga é boa, né? Zé Ivaldo, João Basso, os dois foram mal demais, mas eu acho que o João Basso, olhando a média dos 2 jogos, foi um pouco melhor do que o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo foi muito mal e o João Basso tem um pouco mais de qualidade na saída de bola, por incrível que pareça. Os dois zagueiraram mal e pelo menos na saída de bola o João Basso se mostrou um pouco melhor que o Zé Ivaldo. Talvez isso dê vantagem para o João Basso para o clássico contra o Palmeiras. Volto a dizer, é somente percepção. Do lado esquerdo teremos mais uma vez o Luan Pérez. Na lateral esquerda, Gonzalo Escobar. Só que o Escobar acaba deixando o time no intervalo para a entrada do Souza, mas acho que ele vai de Escobar pela esquerda. No meio-campo, Tomás Rincon, que tem ido muito bem, Diego Pituca e muito provavelmente o Tassiano. Aberto pela direita o Soteldo, pela esquerda o Guilherme. E aí eu te pergunto, Giovanni Afonso, como centroavante, teremos o Wendel Silva ou teremos o Luca Meireles? Hoje, em termos de média, olhando os 2 jogos, quem foi melhor, Giovanni Afonso? O Luca Meireles, sem sombra de dúvidas, Marcão, porque eu acho que o Wendel Silva foi de regular para mal contra o Mirassol e foi muito mal entrando no segundo tempo contra a Ponte Preta, né? Ali, se o Santos teve alguma chance de ganhar o jogo em Campinas, foi desperdiçada nos pés do Wendel Silva, né? Então, eu acho que o Wendel Silva foi muito mal no último jogo e o Luca Meireles, Marcão, apesar das dificuldades físicas, deu uma movimentação, deu um ótimo passe para o Guilherme. Então, na média dos 2 jogos, no caso do Luca, apenas 1 jogo lá contra a Ponte Preta, acredito que o Luca foi melhor, mas tenho dúvida de que o Caixinha vai escalar, viu, Marcão? Por ser um clássico, pelo Palmeiras ser um time mais físico, confesso ali, não gosto de ficar em cima do muro, Marcão, mas acho que tá 50-50. Apesar do Wendel ter sido pior, talvez a experiência possa falar mais alto e talvez ele possa entrar no lugar do garoto ali exclusivamente para o clássico. Perfeito. O Giovanni deu uma travadinha na câmera. Giovanni, dá uma olhadinha para mim, por gentileza. Deu uma pequena travada a câmera do nosso Giovanni Afonso. Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando. Você já viu aí que a procura pelos ingressos é muito boa para o clássico de amanhã contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Expectativa de casa lotada e o Santos Futebol Clube que deve ter o retorno do Soteldo no clássico, mas não terá nem o Tiquinho Soares, nem o Álvaro Barreal. Tiquinho Soares tem chances mínimas, até porque sequer foi anunciado ainda, não teve ali um treinamento adequado, né, junto com os demais jogadores, treinou ali mais a parte física, sem contato com os outros atletas. Então o Tiquinho Soares
muito provavelmente não irá estrear ainda amanhã na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Agora, Giovanni Afonso, olhando, claro, o cenário de contratações, nós já vamos entrar no tema Neymar, que é o tema mais quente, que é o tema que realmente movimenta o torcedor do Santos, a mídia santista. Ontem nós ouvimos alguns nomes novamente como nomes que interessam ao Santos Futebol Clube. O zagueiro Danilo, que atualmente está na Juventus, e também o David Washington, menino revelado pelo Santos Futebol Clube. Outros nomes continuam sendo trabalhados pelo Santos Futebol Clube, principalmente para o setor de meio campo. Eu quero que você atualize as chegadas, quem de fato já foi contratado e quem está negociando com o Santos Futebol Clube. Giovanni. Marcão, chegadas. Quem já foi contratado, Marcão? O Santos já contratou 6 jogadores. O zagueiro Luizão, em definitivo. O zagueiro Zé Ivaldo por empréstimo. O lateral direito Léo Godoy por empréstimo. Tassiano em definitivo. Além de Álvaro Barreal por empréstimo. E Tiquinho Soares em definitivo, que ainda serão anunciados, mas já estão no CT Repelé. Falta de fato só anunciar, Marcão. E em negociação, também neste momento, 6 jogadores. Claro que tem outros no radar, mas 6 são os principais alvos do Santos no mercado. O lateral direito Danilo, da Juventus, que o Santos tenta contratar em definitivo. O volante Thiago Maia, que o Santos tenta retomar as conversas com o Internacional. Gabriel Veron, por empréstimo junto ao Porto. Niklas Ellison, também por empréstimo junto ao AEK Atenas, um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Neymar, obviamente, o grande tema, por empréstimo junto ao Al Hilal. E David Washington, também por empréstimo junto ao Chelsea da Inglaterra, Marcão. São 6 contratações e 6 nomes no radar. Claro que esses nomes que colocamos aqui do lado direito são nomes que a imprensa vem trabalhando, né? Que nós também temos de informação. Mas é claro que pode ter algum nome que não esteja aqui, né? Que o Santos conseguiu blindar bem, que o Santos conseguiu fazer com que não vazasse a informação. Então temos aí a possibilidade de mais 6 contratações. O zagueiro Danilo, que nesse momento estaria balançado e pode voltar ao Santos Futebol Clube, mesmo a proposta financeira do Santos sendo bem menor aos valores que ele recebe atualmente na Juventus e que ele poderia receber no Napoli. O Thiago Maia, que voltou ao radar do Santos Futebol Clube até pelo insucesso do Santos em outras negociações, então o Santos pode retomar as tratativas com o Internacional. Nesse momento a negociação está congelada. Gabriel Veron, né, que o Santos vem tentando a liberação do Porto por empréstimo com opção de compra. O Porto quer obrigação de compra, isso tem travado a negociação. O Niklas Ellison, jogador sueco, atualmente no AEK da Grécia, que é um pedido do Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha quer porque quer o tal do Niklas Ellison. O Neymar, né? Que o mundo quer ver o Neymar jogando novamente e o Santos pode ter a oportunidade de ter o Neymar pelo menos por 5 meses. E também o David Washington, que já estaria... Aliás, a informação que eu obtive, Giovanni Afonso, é que o David Washington já pediu a sua liberação junto ao Chelsea e o seu amigo Bertolucci, Giovanni Afonso, já teria dito ao presidente Marcelo Teixeira que ele vai conseguir a liberação do David Washington junto ao Chelsea. Então, David Washington, olha, esse muito perto é complicado, né, Giovanni Afonso? Que o muito perto não é perto, né? o muito perto é mais do que perto, a verdade é essa. E o tema é o seguinte: o David Washington tem grandes chances de voltar ao Santos Futebol Clube, viu, Giovanni Afonso? Na mesma página que você, Marcão. De fato, dessas 6 possibilidades que colocamos ao lado direito, pelo incrível que pareça, David Washington e Neymar são os que estão mais próximos, né, Marcão? Não sei o que você pensa, mas para mim, os 2 melhores jogadores dessa lista, e pelo incrível que pareça, o que estão mais próximos é o Neymar. Claro, a gente vai entrar mais no detalhe mais adiante no programa, mas o David Washington, a situação é exatamente essa, Marcão. O Santos conseguiu se acertar com um jogador que está conseguindo a sua liberação pelo Chelsea, que ali o cederia por empréstimo de uma temporada ao Santos, Marcão. Então o David Washington está muito próximo de chegar. Claro que para a gente bater o martelo precisa ter assinado ali, ou pelo menos o jogador frequentar o CT Repelé, mas dessas negociações, de fato o David Washington é o jogador que está mais próximo de chegar, Marcão.
David Washington pode voltar ao Santos Futebol Clube e olha, é um belo jogador, né? É um belo jogador. E aí aquele problema bom pro treinador Pedro Caixinha, né? O David Washington sabe jogar como segundo atacante, né, Giovanni Afonso? Pode jogar um pouco mais recuado, pode jogar também pelas beiradas. Por mais que ele seja grandalhão, é um jogador de boa qualidade técnica. Eu tô vendo muita gente dizendo, não precisa trazer o David Washington porque já temos o Tiquinho Soares. Eu não penso assim não, viu, Giovanni Afonso? Eu acho que o Santos pode ter, até jogando como titular, David Washington e também o Tiquinho Soares. Seria muito legal. Imagina um ataque ali, e é claro que o Guilherme é sempre aquele mais simpático da balada, né, Giovanni Afonso? Funciona, mas é o mais simpático e tal. Agora, você imagina o seguinte, Giovanni Afonso. Neymar, Soteldo, David Washington e Tiquinho Soares. É um ataque interessantíssimo, hein? Sem sombra de dúvidas, Marcão. Olha, eu acho que entra no debate para ser um dos melhores ataques do país, né? É difícil você pensar num ataque melhor do que esse, né? Com o Neymar vindo de trás, Soteldo, o Guilherme aberto numa ponta, o David Washington aberto na outra e o Tiquinho de centroavante, ou o Guilherme, Soteldo e David Washington centralizado, enfim. Mas você ter 5 opções ali de ataque do nível de Neymar, de Soteldo, de Guilherme, de David Washington e Tiquinho Soares, pô, é um mundo espetacular ali, né? Um cenário, porque aí você pode mexer, você pode jogar com o Neymar e 2 atacantes, você pode jogar nesse 4-3-3 do Caixinha, enfim, são muitas possibilidades que se abrem com esses jogadores, né, Marcão? E quanto mais, melhor. Se o Santos conseguir trazer e tiver condições de pagar, pô, você vai negar um David Washington, Marcão, que ontem eu concordo muito com o Takashi, de todos esses centroavantes, é o mais promissor para mim dessa safra, né? Depois do Gabigol, que veio Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Luca Meireles e também o David Washington. Para mim, desses, o David é o mais promissor. Então, pô, você poder contar de novo com o garoto, até pelo tudo que aconteceu lá em 2023, uma venda que foi ruim para o garoto, ruim para o clube, pô, seria espetacular vê-lo de novo, pelo menos por um aninho. Sem dúvida, tá aí o Giovanni Afonso aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni, e as saídas, hein, Giovanni Afonso? Falamos daqueles que chegaram. É claro que o torcedor quer saber quem já deixou o Santos Futebol Clube. Essa lista é grande. A famosa limpeza 3.0 aconteceu e ainda acontece. Exato, Marcão. No total foram 24 jogadores que já deixaram ou estão próximos de deixar, no caso do Jair, logo abaixo ali, Marcão. Em fim de contrato, jogadores que encerraram o sem vínculo. Nós tivemos Renan, Paulo Mazzotti, Robson, Alisson, Rafael Moreira, Luizinho, Serginho, Otero, Pedrinho, La Quintana, Fernandinho e Bruno Marques. Essa lista vocês já sabem de cor e salteado. Agora, entre os negociados, Marcão, nós tivemos Jonathan, Lucas Lima e Juliano acertando as suas rescisões. Messias, Luiz Felipe, Alex Nascimento, Rodrigo Ferreira, Vinícius Balieiro e Rodrigo Fernandes saindo por empréstimo, além da venda do João Lucas para o Grêmio, cerca de 1,2 milhão de dólares, a venda do Lucas Barbosa para o Red Bull Bragantino por 2,5 milhões de euros, e também a negociação que está muito próximo de ser concretizada do Jair para o Botafogo, cerca de 14 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares, Marcão. Tá aí, portanto, os números da venda do Jair, né? Os números da venda do Jair, que ainda não foi confirmada nem pelo Santos, nem pelo Botafogo, mas tudo indica que o Jair vai jogar no Botafogo por até 2 anos e depois será transferido para o Lyon.